Abandono de crianças à própria sorte sempre existiu na história da humanidade. O olhar da sociedade sobre esta prática, seus motivos e circunstâncias, bem como a forma de lidar com esta realidade, é que foram sofrendo variações, de acordo com a época e o espaço onde ocorreram. No Brasil, o abandono de crianças e o seu afastamento do convívio familiar foram introduzidos pelo colonizador português, cujo projeto civilizatório implicava no afastamento das crianças índias de suas comunidades e na sua transferência para colégios internos. Posteriormente, com a comercialização de escravos e a necessidade de amas de leite para alimentar os filhos dos senhores, o sistema colonial também passou a apartar as crianças escravas de suas famílias. Junto com a prática do abandono, o colonizador também introduziu as leis e instituições de proteção à infância desamparada, incluindo aí o exemplar sistema da Roda dos Expostos. A primeira Roda do Brasil foi criada em 1726, em Salvador, e a última a se manter em funcionamento foi a de São Paulo, extinta apenas nos anos 50 do século passado. Contudo, apenas uma parcela muito pequena das crianças abandonadas nos períodos da colônia e do Império era assistida por instituições especiais. A grande maioria acabava servindo de empregados em casas de família ou morria ao desamparo. A partir da segunda metade do século XIX, inaugurou-se no país uma política pública para a infância abandonada. Implementada pelos governos das províncias, essa política tinha como eixo central a criação de asilos de educandos, inclusive nas regiões agrícolas. O projeto contemplava, sob rígida disciplina, a instrução elementar, a formação cívica e a capacitação profissional, no intuito de que as crianças um dia pudessem fazer algo por si mesmas e pela nação. Do final do século XIX ao início do século XX, o sistema da Roda dos Expostos foi fortemente abalado no país. Com a alta mortalidade infantil observada entre as crianças deixadas aos cuidados de amas mercenárias até os 3 anos, esta prática foi sendo paulatinamente abolida. Outro problema frequente eram as fugas de crianças que sofriam maus tratos nas casas para onde haviam sido encaminhadas. O golpe final no sistema da Roda ocorreu com a adoção do escritório de admissão aberta nas casas dos expostos, que colocou por terra o anonimato do expositor. Com essas mudanças, fomentadas principalmente por médicos e juristas, o sistema foi perdendo sua razão de existir. Após a proclamação da República, a política para a infância adotou enfoque funcional ao incipiente sistema capitalista da época. De um lado, começava a ser introduzida a ideia das creches, para que os pais trabalhadores tivessem onde deixar seus filhos. De outro lado, incentivava-se a criação de instituições diferenciadas para receber as crianças desamparadas. Aquelas consideradas sem família deviam ser abrigadas nos grandes orfanatos, e aquelas que vadiavam pelas ruas e sobreviviam de pequenas infrações deviam ser acolhidas em casas correcionais. Na virada do século XX, foram criadas instituições desses tipos nas principais cidades brasileiras, todas orientadas pelos valores que marcavam o ambiente republicano: a disciplina, a higiene, a educação para o trabalho e a noção de dever cívico. As casas correcionais, inclusive, funcionavam sob verdadeiro regime prisional. Em 1924, foi criado no país o Juizado Privativo dos Menores Abandonados e Delinquentes, e 3 anos depois, em 1927, foi promulgado o primeiro Código de Menores, que extinguiu de vez o sistema da Roda dos Expostos. O novo código ratificava a classificação dos menores em 2 categorias, os abandonados e os delinquentes, e facultava ao juiz de menores, entre outras prerrogativas, a retirada do pátrio poder em casos de maus tratos e abandono, e a reclusão dos maiores de 16 anos e menores de 18 em prisões de adultos. A política assistencialista e repressiva para a infância e adolescência foi consolidada na era Vargas.
É desta época a criação do Serviço de Assistência aos Menores, fundado em 1941, com o objetivo de estancar a ameaça dos meninos considerados perigosos e suspeitos. Sob sua vigência, predominava nas instituições a ação repressiva e punitiva, criticada por empregar práticas violentas e infligir castigos corporais aos adolescentes internos. Após 30 anos de luta para acabar com as práticas totalitárias e massificantes, foi estabelecida, em 1964, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. A política seria executada pela FUNABEM e deveria evitar a institucionalização. Contudo, essa proposta não vingou, dada sua posterior submissão ao projeto de segurança nacional do regime militar. Manteve-se, assim, a repressão e a confinação de crianças e adolescentes em grandes instituições. Ainda no governo militar, foi instituído um novo Código de Menores. O novo Código, de 1979, trazia um conjunto de medidas destinadas indiferentemente aos adolescentes autores de ato infracional, aos carentes e aos abandonados, todos considerados em situação irregular. Com a crescente urbanização do país, evidenciava-se a exclusão social de significativa parcela dos meninos e meninas brasileiros, principalmente devido à ausência de políticas sociais de proteção à infância. Ao longo da década de 80, com o processo de abertura democrática, a legislação para a infância e as políticas da FUNABEM passaram a ser vistas como representativas do arcabouço autoritário do período militar. Ao mesmo tempo, o menino de rua se tornava uma figura emblemática da ausência de prioridade para a criança e o adolescente no país. Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, o Brasil adotou os princípios da doutrina da proteção integral para crianças e adolescentes. 2 anos depois, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente coroou essa doutrina, sendo considerado a única legislação da América Latina adequada aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Hoje, passados 14 anos da promulgação do ECA, muita coisa já mudou para melhor na vida das crianças e dos adolescentes brasileiros. Entretanto, ainda há muito por ser feito. Crianças e adolescentes representam 34% da população brasileira, significando um contingente de 57 milhões de pessoas. Desse total, metade é considerada pobre ou miserável, pois nasce e cresce em domicílios cuja renda familiar per capita não ultrapassa meio salário mínimo. Além disso, parcela significativa da população infanto-juvenil brasileira ainda enfrenta cotidianamente violações de direitos nas mais variadas formas: maus tratos, abuso e exploração sexual, trabalho infantil, desaparecimento, fome e abandono. Ainda hoje, pouco se conhece sobre a situação de crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos no país. Governo e sociedade se ressentem, por exemplo, da ausência de informações sobre a realidade dos programas de abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco.